bariátrica, aquela de redução do estômago, que é o nosso assunto no programa hoje. Quais alimentos não podem faltar no cardápio? Quais são proibidos? Vamos saber agora com a nutricionista Renata Rodrigues quais cuidados a pessoa que se submeteu a essa cirurgia tem que tomar, além dos que todos nós temos, né, Renata? Obrigada, querida. Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Mais uma vez, muito obrigada. E realmente, as pessoas que se submetem a essa cirurgia, uma cirurgia, todas as cirurgias, né, gente, elas não são nada simples, mas essa é uma cirurgia que, para aquela pessoa que já estava com necessidade de fazer a cirurgia bariátrica, quer dizer que ela estava com um sobrepeso muito grande, ela estava muitas vezes até, como o doutor Henrique já explicou para a gente, com a obesidade mórbida mesmo, ou seja, ela já estava acostumada com hábitos alimentares totalmente diferentes do ideal, longe do ideal. Elas estavam comendo muito mais, né, do que deveriam, então existe esse relaxamento que a gente brinca, né, que o estômago fica relaxado, né, doutor Henrique? E aí, quer dizer, depois ela tem, por isso que o doutor Henrique comentou com a gente, pra gente, né, gente, antes da gente finalizar, que tem que ter um trabalho multidisciplinar antes para tentar não chegar à cirurgia, e se for realmente necessário, a pessoa tem que mudar toda a maneira de pensar, né? É uma mudança radical. Então, a alimentação ela é completamente importante nesse processo. Quais são os cuidados, principais cuidados, então, que essa pessoa tem que tomar? Então, veja bem, como o doutor Henrique falou, a cirurgia bariátrica ela é mais uma opção de tratamento. A obesidade ainda não tem a cirurgia como curativa. E a gente tem que pensar, do ponto de vista nutricional, que uma pessoa que opera ou que não opera, ela vai depender de dieta adequada, né, e do acompanhamento multidisciplinar, né, para o resto da vida. Então, o negócio é o seguinte, independente da técnica cirúrgica que vai ser feita, o estômago vai ficar muito reduzido, né? Ou vai mexer só no estômago, ou fazer algum desvio no intestino, e com isso, a gente fica com algum prejuízo na absorção de vários nutrientes. E a gente sabe que vitamina e mineral, a gente precisa comer todo dia, porque a gente não tem essa capacidade de estocar. E nesse estômago bem pequenininho, você concorda comigo que tem que estar ali o mais nutritivo possível? Verdade. Né? Então, já que cabe pouco, que seja qualidade, não a quantidade. Exatamente. Então, a alimentação tem papel crucial aí para evitar complicação, deficiência nutricional tardia, né? Existem deficiências nutricionais, por exemplo, como a falta da vitamina B12, que acontece muito nessa cirurgia, que se a gente não detectar precocemente ou não tratar, a pessoa pode até ter uma neuropatia, perder movimento de perna. Então, é sério. Mas tem jeito. Mas tem jeito. Bom. Então vamos falar quais são os alimentos assim que não podem faltar na dieta de principalmente quem fez a cirurgia bariátrica. Então, bom, a gente sabe hoje que tanto no pré e no pós-operatório, às vezes tem algumas deficiências que já acontecem, tá? O que a gente mais observa é deficiência de ferro, deficiência de vitamina D, deficiência de cálcio, de vitamina B12, de zinco, né? Muita gente não sabe, mas os bariátricos que operam ficam apavorados, principalmente as mulheres, ai, meu cabelo vai cair. E assim, isso acontece pelo estresse mesmo da cirurgia ou por deficiência de zinco. Então, se a gente consegue reverter esse quadro, isso aí costuma dar uma minimizada. Então, a gente tem que ter sempre alimentos-fonte, né? Então, assim, eu acho que além da alimentação ser muito variada, né, muito rica, tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. Então, eu trouxe aqui algumas opções, por exemplo, que vai desde o início aí da dieta líquida, né? Porque o paciente, logo depois que ele opera, ele vai ter que ficar numa dieta líquida, que é coada, que é liquidificada, para dar o repouso gástrico, porque o seu estômago precisa cicatrizar com sossego. Né? Verdade. Então, nessa primeira fase, que normalmente dura 15 dias, ou pode durar um pouquinho mais, dependendo da adaptação de cada um, né? Não tem muita regra, a gente pede para usar só alimento líquido. Então, o que seria nessa fase? Suco diluído, água de coco, isotônico, sopa batida, batida no liquidificador e coada, tá? Então é bem líquido mesmo, É líquido praticamente sem resíduo, tá? E uma das melhores coisas aí que a gente pode usar como líquido é suco de fruta natural diluído e água de coco. É verdade. Né? Porque, querendo ou não, é comida de verdade. É melhor do que ficar usando alguma coisa industrializada. Com certeza. A gente também permite leite e iogurte dependendo da adaptação do paciente.
Tá? A gente pede nesses primeiros 15 dias para a gente ter uma restrição de lactose, não porque todo mundo tem que restringir lactose, porque realmente não tem, a gente só restringe em caso de intolerância, mas é porque o estômago precisa de sossego, então o mínimo trabalho que ele tiver ali, toda a energia que ele puder ter para poder fazer o processo de cicatrização é melhor. Ah, tá? legal. Então a gente permite leite desnatado, leite vegetal, leite de soja, leite de arroz, o iogurte que está do lado de lá. Eu prefiro que seja sempre aquele iogurte natural desnatado, que é o branquinho, sem sabor, tá? Que tem até um saborzinho azedo. Aí, nesse caso, se precisar, a gente indica adoçante, de preferência adoçante natural, tá? Então, a base da alimentação líquida é isso, evitando fruta cítrica nesses primeiros 15 dias, porque pode causar algum tipo de irritação. Café também a gente pede para evitar, chá verde, chá mate, chá preto, né? Por causa do processo aí de cicatrização. Então, nessa primeira fase, a gente vai do líquido mesmo. Passou aí esses 15 dias, se tudo estiver bem, se ele estiver bem adaptado, ele volta no consultório e a gente começa a evoluir para a fase pastosa, tá? O que entra nessa fase pastosa? Aí a gente já vai começar a usar fruta macia amassada, tá? É igual um bebezinho, né? É igual um bebê. É leite materno, depois isso mesmo, papinha de amassada, bebê. papinha e vai progredindo. Então, por exemplo, você pega uma maçã, descasca ela e come na colherzinha, purê de batata bem ralinho, angu bem ralinho, feijão cozido batido em caldo bem ralo, tá? Por exemplo, abacate, que é uma fruta macia, rica numa densidade energética legal e tem muita gordura boa. Abacate, vitamina de abacate, tá? Aí, na fase pastosa, a gente já vai entrando com outras fontes de proteína, né? Que são muito importantes. Por exemplo, uma carne moída com muito caldo, um frango com muito caldo. O negócio é ter muito caldo, uma carne cozida com muito caldo. A gente não costuma recomendar, por exemplo, bife, carne seca nessa fase, porque pode agarrar. É verdade. Pode muito causar, perigoso até, né? Pode causar algum tipo de desconforto. E aí, na fase pastosa, a gente já costuma liberar o café para os cafezeiros. Aí já não tem problema, não. Eu, graças a Deus, eu vou precisar fazer, porque é difícil que eu fique sem café. Mas realmente tem gente que sente muita falta e perde energia, né, com o café. Então, realmente, é claro que a gente sabe, né, gente, que quem se submete a uma cirurgia bariátrica tem esse acompanhamento multidisciplinar, como já foi dito pelo doutor Henrique, e Renata está falando aqui como nutricionista, porque é um acompanhamento que tem que ser feito né, antes da cirurgia, durante a cirurgia tem esse acompanhamento e principalmente esse logo após. Você não vai decidir isso tudo sozinha, agora o que é que eu vou fazer, como que eu vou comer. Tem que ter esse acompanhamento profissional, que é fundamental para que você realmente tenha essa cicatrização ideal e tudo corra bem. Porque se as pessoas não cuidarem, pode ter algum problema e problemas sérios, né, gente? E por causa de bobagem, né? Então a gente fala antes, durante e depois, né? E é um tratamento que deve ser mantido para o resto da vida. A gente vai ter que fazer uso de suplementação de vitamina e mineral, né? Isso é para o resto da vida, independente da técnica. Eu gosto muito de falar com os meus pacientes que um paciente bariátrico que funciona é aquele que eu consigo manter só com polivitamínico, que eu não preciso dar vitamina D, que eu não preciso dar vitamina B12, eu não preciso dar ferro nem cálcio isoladamente. E a gente sabe hoje que a absorção desse tipo de nutriente via alimento é muito maior e muito melhor. E muito mais barato. É verdade. Né? Então, muito mais saudável. É priorizar a comida de verdade. Não existem grandes restrições. Na verdade, a alimentação do bariátrico é a alimentação que todo mundo deveria ter. Só que ele come num volume menor. É verdade, com certeza. Bom, passando esse período, essa fase que você falou, vai ter alguma coisa proibida para ele para sempre? Ou não, ele vai poder acrescentando aos pouquinhos na dieta dele, claro, tomando cuidado, porque tem gente que volta, né? Volta ao peso, porque vai aos pouquinhos, o estômago vai se readaptando aí a essa nova vida. Aí é que mora o perigo, né? Os primeiros 2 anos de cirurgia são cruciais. Eu gosto de dizer que, assim, se a gente conseguir perder grande parte do excesso de peso no primeiro ano, já é meio caminho andado. Porque depois o organismo da gente é muito perfeito. Depois ele estabiliza. E aí é que entra o desafio. Né? Então, se passou 2 anos de cirurgia, ele já não tiver com uma boa reeducação alimentar, se ele não tiver com uma prática de atividade física legal, com a cabeça legal, não abandonando o tratamento médico, né? A tendência ao sucesso é muito grande, é muito grande. Que bom. Muito bom, Renata, muito obrigada, querida. Aprendemos bastante. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente encontra ali para provar aquela delícia do soufflé, né? Bom demais. Bom, assim